Amados, que alegria estarmos mais uma vez. Estarmos mais uma vez nesta casa, para juntos celebrarmos a Deus mais um ano de conquista, mais um ano de vitória, que podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Desde o primeiro dia de congresso, da celebração dos 7 anos da nossa igreja, temos visto as mãos de Deus estendidas sobre este lugar. Eu quero dizer a cada um dos irmãos que participou dos seus respectivos departamentos, que colaboraram para toda esta programação deste evento, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Desde o dia que os irmãos do violão que tocaram aqui, que na internet já está com muita visualização, a fama dos irmãos já estão percorrendo aí o Brasil, quem sabe fora dele. Que Deus abençoe vocês, os departamentos de mulheres, dos adolescentes. Como é bom celebrarmos mais um ano, meus irmãos. Para alguns, 7 anos é pouco, mas só sabe este tempo quem vive os bastidores da igreja. O quantos anos foram de lágrimas, de sofrimento, de dedicação, de persistência, de resistência, para ver as mãos de Deus operar neste lugar. Já fazem 5 anos que eu estou aqui, e posso dizer aos irmãos que eu só ganhei. Em toda a área da minha vida, Deus tem me abençoado por fruto desta igreja, por oração dos meus pastores, por oração dos irmãos da igreja, e eu quero aqui dizer da minha gratidão. E vamos junto, meus amados irmãos, para uma nova transição no ano seguinte, vendo as mãos de Deus operando em Hortolândia, no Jardim Amanda. Deus conta com cada líder que não desistiu nesses anos de liderar os seus departamentos. Deus conta com você que faz parte dessa igreja para arrancarmos as almas do inferno e trazermos para o reino da luz. Quantos aqui estão dispostos a ser um soldado de Cristo para ganharmos alma nesses últimos dias? Levante a sua mão para o céu e diga: conte comigo, Jesus. Eu serei um soldado de Cristo. Essa é a escolha do nosso Deus para todos nós. Amados, minha gratidão por cada jovem, cada um de vocês que fazem parte de todo este trabalho. Deus vos abençoe. Eu estou com o coração alegre em ver o crescimento de cada um. Moços que chegaram aqui às vezes tímidos, com problemas, e hoje podem dizer que são rapazes, homens casados, bem estruturados, e Deus tem abençoado este departamento, como tem abençoado os demais. Deus abençoe a liderança do grupo de jovens, as regentes, os músicos, que sempre dispôs para trabalhar por esta igreja. Eles ficaram aqui até tarde, vários dias, hoje, que Deus abençoe vocês. As irmãs, meus irmãos, eu estava aqui até meio-dia, e as irmãs que cuidam do café da manhã da igreja. Irmãs, as irmãs são muito abençoadas. Muitos não assistem o que as irmãs fazem, a limpeza após o refeitório. Deus abençoe a irmã Vanessa, as demais irmãs que trabalham. Deus tem assistido de perto o zelo que as irmãs têm feito por esta obra, e por isso que reflete neste crescimento. Cada um exercendo a sua função, e Deus nos abençoando cada dia mais. Amém? Vamos ler a Bíblia? Abra comigo no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 2. Juízes, capítulo 2, verso de número 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué,
E todos os dias dos anciões que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, o qual fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Amém. Amados, eu estava esses dias em oração e pedindo a Deus um direcionamento em qual texto trabalhar nesta noite. E lendo este texto, saltou da Bíblia e abraçou a minha alma. Principalmente este último verso que lemos. Levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. É como se Deus me confrontasse neste texto antes de vos transmitir. Senti que 29 anos de idade são pouco, mas entendo que tenho conhecido Deus muito pouco do que Deus tem para se revelar a mim. Parece que a grandiosidade do nosso Deus tem se limitado na nossa geração. Conhecemos Deus muito pouco, perto do que Ele tende a se revelar para todos nós. E antes de transmitir a vocês, Deus me confrontou e disse ao meu coração: procure me conhecer. Procure saber quem eu sou. Procure mergulhar na minha presença, não de ouvir falar, mas de ter experiências comigo. Amados e queridos irmãos, nós vivemos em um contexto de vida em que as experiências com Deus estão cada dia mais minguantes. O texto que lemos é a transição de uma geração que conhecia a Deus para uma geração que passou a desconhecer quem era Deus. E o maior privilégio do homem, o maior prazer que a alma do homem possa ter, é de conhecer a Deus. Jonathan Edwards já pregava dizendo: a busca que o homem deve ter na sua alma deve ser por conhecer a Deus. A alma do homem não pode ser pautada apenas em coisas financeiras, em uma busca desenfreada pelos prazeres desta terra, porque é correr atrás do vento. O dinheiro vai passar, a beleza vai passar, a idade vai passar, tudo é passageiro, tudo é transitório, é correr atrás do vento. Por isso que Deus tomou a boca do profeta Jeremias, e uma certa feita disse no capítulo 9, verso de número 24 ao verso de número 23 e 24, não se glorie o rico na sua riqueza, não glorie-se o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas se vocês forem se gloriar, glorie-se em me conhecer, tenha prazer em saber quem eu sou. Amados, nós estamos cercados de um ambiente muito agradável para o nosso corpo,
Mas permita-me deixar algumas perguntas no ar a vocês. Viemos a este ambiente, viemos à casa de Deus, mas qual foi a última vez que você realmente teve uma intimidade profunda com Ele? Qual foi o momento em que você entrou no ambiente para ficar a sós com Deus e perdeu a percepção do tempo? Será que os momentos que passamos com Deus já não geram mais saudades? Ou já nos acostumamos a viver sem a presença dEle? É que a presença de Deus não é simplesmente um arrepio no culto. É muito pouco para o que Deus tem para se revelar para nós. A presença de Deus não é simplesmente um arrepio que eu sinto das plantas dos pés ao alto da cabeça. A presença de Deus é algo que quer se revelar para você na segunda-feira amanhã. Porque nós estamos vivendo em uma geração que até vem à casa de Deus, mas não o conhece. Porque o que está faltando hoje não é mais uma boa programação. Fazemos programações muito boas. O que está faltando hoje não é uma boa palavra, estamos cercados de bons sermões. O que está faltando não é uma boa música, estamos cercados de bons músicos. Mas o que falta hoje é um encontro real com Deus. Por isso que muitos batem aquele vazio quando vai para casa após um culto. De perguntar o que faltou para mim naquele culto. Teve louvor, teve pregação, alguém levantou a mão, alguém chorou. Mas eu continuo com um vazio na alma. Isso é porque este culto não é simplesmente para oferecer a Deus. É algo para você ter um encontro particular com Ele. Se o culto não transformar a nossa vida amanhã na segunda-feira, do que adianta estarmos aqui? Se servir a Cristo não é ter desejo de se aproximar mais dEle, do que adianta sermos cristãos? Se a vontade da nossa alma não for mais ser parecido com Jesus, do que vale sermos crentes? O que vale virmos aqui essa noite é saber, eu vou à igreja hoje para ter uma das maiores experiências com Deus. Eu não quero sair daquele culto esta noite sem antes sentir a presença de Deus tocando na minha vida. E eu quero dizer no começo dessa mensagem, não saia, não levante da sua cadeira para ir para a sua casa, sem antes ter a certeza que Deus te chacoalhou. Não levante e vá para a sua casa sem ter a certeza que Deus desceu no céu para falar contigo. Não volte para a sua casa e liga a Netflix e vai assistir suas séries novamente, sem antes sentir Deus esta noite, sem ter desejo pelo céu e desejo pela presença de Deus. Porque o que Deus está procurando hoje não é pessoas presentes, é pessoas que se entreguem em sua presença. É interessante que a Bíblia mostra para nós aqui algo muito assustador. Há uma geração que viu milagres, há uma geração que viu Deus agir, mas depois dessa geração se levantou uma que não conhecia Deus. Pergunta que faço a você: qual geração você é? Você é a geração que tem experimentado milagres e conhece Deus, ou você é uma geração que não o conhece? A humanidade caminha a passos de distanciamento de Deus. O vício na internet, nas suas séries, nos programas da televisão, não vai te incentivar a aproximar de Deus. O mundo caminha para um distanciamento de Deus. A humanidade pecaminosa não quer Deus. Paulo escreve na primeira carta aos Romanos, capítulo 1, e verso de número 25,
dizendo: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. A humanidade não deseja Deus, ela deseja os seus prazeres. O próprio Jesus, vindo à terra, pregando em João 3:19, disse: a luz veio ao mundo, mas os homens não amaram mais as trevas do que a luz. Aqui não é ausência de luz. O mundo não tem ausência de luz, meus amados. O mundo tem desejo pelas trevas. O mundo anseia pelas coisas que desagradam a Deus. E por isso que os influencers, as séries, os filmes e a internet está incentivando a juventude, incentivando os viciados nela a distanciar de Deus. O próprio Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Essa expressão é como se o mundo estivesse deitado no colo de Satanás, e Satanás estivesse o acariciando, moldando a sua mente, tendo toda a capacidade de fazer o que quer com ele. Jesus estava dizendo: o mundo jaz no maligno. Sabe por que a humanidade caminha a passos largos para uma destruição? Porque o próprio Deus disse através de Oséias: Oséias, o meu povo está se destruindo, porque lhe falta conhecimento. Deus estava dizendo: Oséias, o meu povo não deseja me conhecer, porque a falta de conhecimento com Deus leva a essa destruição que nós estamos vendo hoje. Destruição moral, destruição familiar, destruição física, destruição em toda a área da vida. É por isso que aumenta a violência, é por isso que aumenta a criminalidade, é por isso que a corrupção não vai acabar, é por isso que as guerras não vão terminar, é por isso que a humanidade caminha a passos largos para distanciar de Deus. Mas, amados irmãos, pensa comigo, imagine um outro mundo. Se o mundo buscasse a Deus, o que seria o mundo? O mundo não teria menos injustiça, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. O mundo teria menos ódio, porque Deus é a fonte do amor. O mundo teria mais perdão, para os homens perdoarem uns aos outros, porque Deus é a fonte do perdão. O mundo teria mais alegria, porque a alegria provém de Deus. O mundo não estaria em guerra, o mundo estaria em paz, porque Jesus tomou a palavra e diz: eu vos deixo a paz que o mundo não pode ter, está sobre vocês. O mundo seria diferente se buscasse a Deus. O problema no mundo não é falta de inteligência, pelo contrário, a inteligência artificial está predominando, a tecnologia está crescendo, mas o maior problema do mundo é a falta de relacionamento com Deus. E vou dizer algo mais forte: o que está acontecendo no Brasil, no âmbito da política, na destruição moral e família, é reflexo da igreja. Toda vez que a igreja foi avivada, toda vez que esteve uma igreja forte, as leis mudaram, o caráter do homem mudou. Uma igreja avivada, meus irmãos, ela despovoa o inferno, até as pessoas mudam. E isso que está acontecendo é reflexo de muitos que não querem buscar a Deus, que não querem ter um relacionamento com Deus. Mas esta noite Deus nos trouxe aqui para dizer a mim e a você: você decide como vai sair hoje. Você escolhe como você vai viver num relacionamento comigo. Você sabe o nível de relacionamento que nós estamos. Você sabe o nível de comunhão que nós estamos tendo. Você sabe e faz um diagnóstico da sua vida, e sabe que o seu relacionamento não anda muito bem. Mas esta noite o Deus que se revelou ao povo de Josué, a geração de Josué, vem esta noite para dizer: eu quero me revelar para você
meus filhos. O texto vai dizer que houve duas gerações. Uma geração que conhecia a Deus, mas uma geração que não conhecia. E é interessante que essa geração que não conhecia herdaram as melhores coisas. Deveria ser a geração mais forte, porque essa geração herdou a terra prometida. Essa geração herdou as conquistas dos pais. Essa geração herdou os testemunhos dos pais. Essa geração herdaram a história com Deus. Eles herdaram tudo para ser uma geração forte. Só que tem um detalhe: o filho pode herdar a riqueza do pai, o filho pode herdar os bens que o pai deixa, até o caráter que o pai ensina, até a casa, o carro, mas os filhos não vão herdar o relacionamento com Deus, porque relacionamento se constrói, relacionamento não se herda. Relacionamento você se constrói todos os dias. Você pode herdar a casa do seu pai, mas você nunca vai herdar as experiências que ele teve com Deus. A minha geração deveria ser a geração mais forte e de maior impacto nesse Brasil. Nossos pais não tiveram o que nós temos. Os nossos pais andavam de camelo, andavam de cavalos. Apóstolo Paulo revolucionou o seu mundo, andando de cavalo, andando de camelo. Mas o texto diz em Atos dos Apóstolos, que quando ele chega com Silas na casa de Jasson, o texto diz: esses homens que estão revolucionando o mundo, chegaram até nós. Os nossos pais não tiveram acesso à internet. Os nossos pais não tinham um microfone bom desse. Pelo contrário, sentavam em cadeiras de madeira, sentavam em cadeiras só de madeira. Não tinha almofadada, não se vestiam bem, não tinha automóvel zero como você tem, não tinha dinheiro como você tem, não tinha facilidade para vir à igreja como você tem, nem ar condicionado muitos viram, nem televisão muitos tiveram, nem uma casa aconchegante muitos tiveram. Mas eles não tinham falta de relacionamento com Deus. Pelo contrário, eram homens que se dedicavam, eram homens que andavam quilômetros, eram homens que não mediam esforços, eram homens que não ligavam se o sol estava quente ou se estava em dia de chuva, eram homens que olhavam e não se importava se o sapato estava furado ou se estava de chinelo. O desejo era Deus, o anseio era Deus, e nós temos tudo do bom e do melhor. Que templo luxuoso que nós estamos tendo. Vamos para o melhor ainda, temos televisão, está transmitindo na internet, temos tudo de bom, mas não conseguimos mudar o quadro da nossa vizinhança, não conseguimos mudar o quadro dos nossos amigos. Mas Deus nos chama esta noite para dizer: juventude, eu conto com você. Está na hora de voltar a ter um relacionamento íntimo com Deus e não viver de história. Quem dera se os nossos pais tivessem o que nós temos hoje, o mundo seria diferente. Eu disse na classe para os pastores, a sensação que temos é que os nossos avós eram mais crentes que os nossos pais. Os nossos pais são mais crentes que nós, e possivelmente os nossos filhos serão menos crentes que a gente. A geração está só caindo, mas cabe a mim e a você olhar e dizer: eu não quero apenas ouvir falar de Deus e conhecer o Deus dos meus pais. Está na hora de ter uma experiência genuína com o meu Deus. Está na hora de sermos uma geração de impacto. Porque o que vai dar crescimento mais e mais, como está dando a nossa igreja, não é o português bonito, não é a sabedoria, não é a riqueza, não é o dinheiro que nós temos. O que vai fazer a diferença é um povo que conhece o seu Deus, que tem relacionamento com Deus. E quem lá fora vê e diz: eu sei que você é diferente, porque quando abre a boca transmite Deus, quando fala parece Deus, quando se veste parece algo de Deus, quando está perto transmite algo de Deus. Mas o que nós devemos perguntar:
o que a geração de Josué tinha dos nossos pais, que fizeram com que eles tiveram tão relacionamento com Deus e nós não temos. Tantos milagres, era facilmente alguém falar: eu vi um cego enxergar, eu vi paralítico levantar, eu vi batismo com o Espírito Santo. E detalhe para quem presenciou isso daí e só vive de passado: Deus não é Deus de passado, Deus é Deus do presente. Deus não quer que você viva de história. Ah, no passado eu orei, no passado eu falei em línguas estranhas, no passado eu vi. Não. Não viva de passado. Continue com a mesma essência que Deus deu a você, geração de Josué. Transmite à geração que está vindo aí o poder que você recebeu e o poder que você está mantendo e está mostrando. Olha, meu filho, o teu pai está orando. Olha, meu filho, teu pai ainda fala em línguas estranhas. Olha, meu filho, o teu pai ainda honra a Deus. Eu continuo mantendo o que aprendi lá atrás para transmitir à geração que está vindo. O que tinha a geração de Josué? O texto diz no capítulo 31, verso 24 de Josué, que eles serviram a Deus de todo o coração. Não era só Josué, era uma geração inteira que decidiram servir. Não viverem mais para si, viverem para Deus. Não para agradar o seu ego, mas para agradar o Deus a quem eles servirem. Não era algo assim forçado, era algo prazeroso. Não era uma obrigação, eu tenho que estar na igreja no domingo. Não, era prazer. Não é eu tenho que estar no departamento para cumprir tabela. Não, era desejo, era prazer de estar perto de Deus, de dizer: hoje é mais um culto, a quem vai abraçar minha alma, a quem eu vou sentir o Espírito me tocando, a quem eu vou chorar. Hoje não é apenas um culto, é o culto. Hoje eu não estou indo, talvez é o último culto. E eles saíam dizendo assim: nós vamos servir a Deus. Só que a geração que vai assumir, diz o texto que eles não servem mais a Deus. Eles começam a servir a Balaíns, a Astarote, a Azera. Perceba aqui que eles não negaram Deus, eles só substituíram Deus dos pais. Eles não se tornaram ateus. Eles simplesmente colocaram outros deuses dentro do coração. Eles simplesmente substituíram o Deus dos pais para os deuses de hoje, para os deuses dos prazeres, para os deuses do dinheiro, para os deuses da vida luxuosa, para os deuses não tenho tempo, para os deuses das desculpas, para os deuses outro dia eu faço, para os deuses outro dia eu vou, para os deuses outro dia eu apareço, para os outros deuses quem sabe em uma outra oportunidade. Eles simplesmente substituíram os deuses dos pais para os deuses da vida, pelo que a vida tem para oferecer. Só que deixar-me dizer alguma coisa para você: não teve uma geração que tirou Deus do centro que não pereceu. O tempo está passando, o tempo está prolongando, e nós estamos vendo que o tempo para Deus está acabando. Temos tempo para todas as outras coisas, temos tempo para tudo, mas quando é tempo para Deus é sempre às vezes no relaxo. Mas Deus chama-nos a atenção esta noite. 2026 ainda está no início, e eu quero me revelar para você. Chega de superficialidade, chega de um relacionamento minguante, chega de um relacionamento esporádico. Está na hora de ter constância, está na hora de ter vida, e vida com Deus. Essa geração de Josué era uma geração que dependia de Deus.
Era uma geração que viveu o impossível. Era uma geração que viu coisas extraordinárias. E essa geração vê o comum. Era uma geração que olhava para o impossível dizendo: eu não tenho capacidade, mas eu tenho um Deus que tem capacidade de fazer. Diferente da geração de hoje. Não vai dar certo. Reclama, murmura, distancia de Deus. A geração de Josué vai dizer assim: não, tem Jordão, os nossos pais atravessaram o Mar Vermelho, nós vamos atravessar o Jordão. Tem terra para conquistar, mas lá tem os gigantes. Aí vem alguém dizendo assim: nós somos como o gafanhoto. Aí alguém disse: mas a terra quem deu, quem prometeu foi Deus. Tira a espada da bainha. Caleb, eu tenho 85 anos, mas e aí? Ainda tem a mesma idade dos 45. A promessa quem fez foi Deus. A geração se recua quando os problemas vêm, mas a geração de Josué tira a espada da bainha e diz: quem prometeu foi Deus, e se Deus prometeu, vai cumprir. Só que esta geração, ela, por herdar tanta conquista, tanta coisa boa, tanta estabilidade, tanta vida pronta, não tem que mais bater enxadão. Eu lembro ainda quando garoto, papai, lá na igreja do São Bento, chapelão de palha na cabeça, cavando os alicerces para a construção da igreja. Muitos que suaram para ter toda essa estrutura, e nós estamos recebendo tudo isso, tudo de mão beijada. E só que tem um detalhe: o conforto nos tira a busca, o conforto nos faz não depender mais de Deus. Você percebeu que as facilidades da vida se tornaram dificuldades? Nós temos carro bom, gasolina no carro, por mais que está caro, mas é tão difícil mobilizar o povo para os eventos da igreja. E antigamente as coisas eram mais difíceis, mas eram mais fáceis. Tinha tanta dificuldade, tanto empecilho, mas ninguém deixava de pegar um ônibus. Ninguém deixava de chegar mais cedo. Era o prazer. Só que hoje tem shopping, hoje tem festa, hoje tem outras coisas, e a gente vai celebrar, está tudo resolvido, está tudo bem, a gente vai diminuindo aquilo que é importante, aí diminui a oração, diminui as frequências com o culto, diminui as presenças no departamento, e vamos para a curtição, tá bom demais, vamos satisfazer, só que nesse caminho as experiências vão ficando extintas, porque quem não depende de Deus, não sente a necessidade de Deus. Só quem depende de Deus entende quando a alma clama. Como o salmista diz: ó, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Está na hora de a gente ter sede por Deus. A boca fica seca e o desejo para tomar um copo de água gritar. Assim Deus deseja que tenhamos sede por Ele. Está na hora de nós nos esvaziarmos do nosso ego e dizer: eu quero ter sede pelo Deus vivo, eu quero ter sede pelo meu Criador, eu quero ter sede pela vinda do meu Criador. Vou finalizar. Quem sabe você está aqui hoje como Jacó uma vez esteve. A vida de Jacó foi constituída às vezes de engano. Com 20 anos na casa de Labão, Jacó vivia uma vida de engano, de embaraço. 70 anos se passou, Jacó já está com 90. Aí Jacó começa a pensar: até esse momento eu não tive um encontro com Deus. Só que de repente a Bíblia diz que eles chegaram no val de Jaboque. E Jacó passou as coisas. Ficou a sós com Deus.
Jacó tirou tudo, saiu da internet, deixou o celular de lado, deixou tudo e disse: agora é eu e Deus. Chega de tudo desse mundo, dessa loucura desenfreada por conquistar, que está deixando-nos depressivos, ansiosos. Chega, está na hora de ir a sós com Deus. Aí de repente, quando ele está no Val de Jaboque, Deus desce para fazer uma briga com Jacó. E o varão desce e Jacó começa a brigar com ele. Aí o sol está raiando. O varão disse: me deixe ir embora. Só que Jacó percebe, até agora não mudou nada. Jacó estava dizendo assim: meu avô foi o pai da fé. Meu avô teve experiências inesquecíveis com o Senhor. Meu pai Isaac andou no deserto de Gerar e viu água saindo. Só que até agora eu nunca tive uma experiência contigo, Deus. Jacó estava dizendo: eu quero ter uma experiência contigo. Aí o anjo fere a juntura da coxa e pergunta: qual é o seu nome, Jacó? Qual é o teu nome? E a pergunta de Deus para alguém aqui: qual é o teu nome? Como está o teu relacionamento comigo? Como estão as tuas experiências até hoje? Aí ele tem que se abrir. É como se Jacó dissesse: meu nome é Jacó, eu não tenho experiência contigo ainda, eu só estou vivendo uma vida embaraçada. Aí Deus olha para Jacó e diz: tu não serás mais Jacó, tu serás Israel de Deus. Ele sai mancando da presença de Deus, mas sai com uma marca, dizendo: agora eu posso contar para a geração futura. Agora eu posso contar para José, para Benjamim, para Naftali, para Judá. Eu posso contar para todos eles que o seu pai não é um pai vazio de Deus. O seu pai lá no Val de Jaboque sentiu a presença de Deus, a marca ficou, mas o nome mudou, transformou, mudou. Agora eu posso dizer: eu sou Israel de Deus. Como anda o teu relacionamento com Deus? Deus marcou este encontro com você esta noite para dizer: chega de viver de lembrança dos seus pais. Chega de viver um relacionamento vazio. Está na hora de nos aprofundarmos. Eu quero me revelar para você, mas eu só me revelo para quem passa tempo comigo. Deus não se revela para curioso, Deus se revela para íntimos. Deus não se revela para quem não quer ter prazer, Deus se revela para quem se entrega. Deus não se revela para quem vem esporadicamente, Deus se revela para quem se entrega neste culto e rasga a alma e diz: eu quero te conhecer, ó Deus. Eu quero lhe convidar a ficar em pé, ficar sobre os pés. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você é capaz de fazer uma oração com seu Deus? Você é capaz de olhar e fazer um diagnóstico da sua vida e fazer uma oração com Ele? Ele está do seu lado agora. A presença dEle está no nosso meio. E ao seu lado. Irmão Abacuque, o meu relacionamento está muito bom. Eu estou galgando experiências profundas. Esta palavra não é para você. Mas, irmão Abacuque, eu conheço como está a minha vida. Eu sei que segunda-feira amanhã eu vou me esquecer, eu vou deixar, e eu vou viver a vida, e chega no domingo eu venho aqui de novo. E para mim está bom. Mas eu quero dizer que Deus veio falar contigo, dizendo: você está gostando do nosso relacionamento? Vamos nos aprofundar mais?
Feche seus olhos em pelo menos 2 minutos. Ore a Deus agora. Eu sinto que Deus está tocando em corações neste momento. Há uma voz ecoando do Espírito Santo em vidas aqui e agora, dizendo: Jacó, está na hora de travarmos uma luta. Está muito tempo, Jacó, que você não depende de mim. Você não me conhece, Jacó. Mas eu quero me revelar para você hoje, Jacó. Quando você deitar naquele travesseiro e você ter sonhos, você não ter sonhos errados, não ter sonhos assim sem sentido, você ter a minha visitação, Jacó. Chega de viver uma vida fácil, chega de viver uma vida pouca, vazia da minha presença. Está na hora de eu me revelar para você aqui, Jacó. Há entre nós alguém que quer voltar para os braços de Jesus. Você que se afastou da igreja, você que se distanciou por algum motivo. Motivo não existe para deixar Jesus, mas quem sabe você deu a Ele. E por algum momento você veio aqui, quem sabe nem era para você estar, mas você veio. Foi o Espírito Santo que te conduziu para cá. E esta noite Ele quer fazer uma aliança contigo. Há entre nós alguém que se afastou da igreja e quer voltar para os caminhos do Senhor. Levante a sua mão para o céu, por favor, que nós vamos orar. Tem um moço lá atrás. Aleluia. Há entre nós mais alguma pessoa? Abrace ele, por gentileza, meu querido. Aonde está uma segunda pessoa que quer voltar para os braços de Jesus esta noite? Há na galeria alguém que precisa voltar para Jesus? Nós queremos orar por você. Não vou te chamar à frente, aonde você está nós vamos orar. A graça de Jesus vai lhe abraçar. Alguém aqui que quer voltar para Jesus, nós queremos orar. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus tocando no coração de alguém ainda. Aleluia, 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 aleluia. Oh Espírito Santo que move o coração do homem, a liberdade do teu Espírito neste lugar. Todo gasto, todo esse evento já valeu a pena por uma alma que se rendeu aos pés do Senhor. O nosso propósito aqui não é enchermos apenas com palavras bonitas, é falarmos de um Deus que quer se relacionar com o homem pecador que somos nós. E Deus quer se relacionar com você. Nós já vamos orar. Onde está a segunda pessoa? Aleluia. Não tem? Pastor Eduardo.